Pedro, na abertura aqui, no prefácio do seu livro, a professora Manuela Carneiro da Cunha, que também é uma das organizadoras desse trabalho, ela diz o seguinte: há políticas culturais para os índios e há políticas culturais dos índios. Não são a mesma coisa. Que tipo de cultura ligada aos índios vocês procuraram analisar? Olha, na verdade, a primeira coisa que eu acho legal a gente parar para pensar um pouco é essa diferença entre as políticas culturais, né? Ou seja, políticas culturais para os índios são políticas culturais, em geral, formuladas pelo Estado, né? Ou por, enfim, organizações, por instituições vinculadas à nossa sociedade, né? E as políticas culturais dos índios, né? Digamos que esse é uma terminologia que a gente inventa, né? Políticas culturais dos índios, para tentar pensar as maneiras pelas quais os próprios povos indígenas articulam as suas formas de conhecimento, né? Os seus saberes, as transmissões dos conhecimentos ditos tradicionais e assim por diante, né? Que não são nada evidentes para nós, né? Então, o trabalho de um etnógrafo é justamente de tentar descobrir o que esses povos indígenas de fato entendem por cultura e por política e assim por diante, que muitas vezes não são a mesma coisa que digamos assim, que a sociedade envolvente, que o Brasil, né, ou que o Estado brasileiro entende por cultura e política ou por políticas culturais, né? O livro é uma tentativa de refletir sobre esse embate, sobre essa fricção que acaba surgindo quando políticas culturais de Estado são impostas, né, digamos assim, para as sociedades indígenas, sem um diálogo maior com as próprias concepções locais de conhecimento e de cultura, né? Tá, e esse livro foi feito, os trabalhos que compõem esse livro, são vários trabalhos, né? Eles foram pensados dessa maneira ou vocês pegaram trabalhos de vários autores para reunir e formar esses? Então, o livro é o resultado de um projeto longo, né, que durou alguns anos, coordenado pela professora Manuela Carneiro da Cunha, que era justamente dedicado a fazer uma série de pesquisas sobre os efeitos ou os impactos que políticas culturais e políticas de proteção ao conhecimento tradicional tinham e ainda têm sobre as comunidades indígenas, né? De repente, uma comunidade indígena começa a aparecer um conjunto de léxicos estranho, né? Digamos assim, patrimônio, autoria, a própria noção de cultura, a identidade, enfim, uma série de termos, que são os termos que provêm do mundo ocidental, né, digamos assim, começam a circular por ali e isso gera determinados efeitos, né, formas de monetarização, de proteção do conhecimento, etc. Então, esse projeto mobilizou uma série de antropólogos de diversas universidades que, de alguma maneira, trabalhavam com assuntos relacionados aos conhecimentos tradicionais, né, antropólogos com os quais que a gente já conhecia, né, e que se aglomeraram em torno desse projeto e passaram a fazer pesquisas de campo, né, específicas, mas sobre esse assunto, ou seja, sobre os impactos ou os efeitos das políticas culturais sobre os povos indígenas. Os projetos vieram depois da ideia do livro, é isso? Do projeto que teve como resultado esse livro, entre outras ações, né? Tá. Então, o que aconteceu? Todos esses antropólogos já tinham as suas experiências com os povos, né, com os respectivos povos, vários, né? Povos do Alto Rio Negro, do Vale do Javari, da terra indígena do Xingu, ou daqui dos Guarani, né, da região daqui do Sudoeste. Então, os antropólogos já tinham uma experiência acumulada, grande parte deles já tinham, outros não, outros eram doutorandos, né, pessoas que ainda estavam fazendo pesquisa de doutorado, passaram, digamos assim, a prestar uma atenção maior a esse tipo de questão em campo, né, para poder justamente elaborar esse tipo de reflexão, que é uma reflexão urgente que ainda falta, digamos assim, no nosso repertório de estudos acadêmicos, né? E aí a gente fez um seminário na Universidade de São Paulo que reuniu os participantes do projeto e outros especialistas e que culminou nessa publicação. Uma outra coisa importante de lembrar também é que essa publicação inclui textos escritos por autores indígenas, né? Então, um dos textos de destaque dessa publicação foi escrito pelo Mutuá Meinaco, que é um pesquisador Meinaco, né, que mora numa comunidade Coicuro, né, no Alto Xingu,
que defendeu um mestrado no Museu Nacional, no programa de pós-graduação em Antropologia Social do Museu Nacional da UFRJ, né? Então, o Mutuá participou desse seminário que a gente fez no final do projeto. Ele não participou do projeto inteiro, mas ele foi convidado depois para participar desse projeto, né, do seminário no final, e contribuiu com um artigo, né? O que é muito interessante, porque já traz uma outra forma de perspectiva, digamos assim, mais horizontal, né? Que não são só os especialistas, os acadêmicos brancos, por assim dizer, falando sobre os índios, né? Mas tem aqui um índio falando sobre Mas isso. ele se formou na cultura ocidental, na cultura branca. Também, né? Ele veio, Também. Estudou e voltou para lá, é isso? Também. Além disso, ele é formado também, digamos assim, na própria cultura indígena, né? Ou seja, nos conhecimentos tradicionais do povo dele, né? Então, é justamente essa relação entre as duas coisas que começa a acontecer num espaço como o desse livro, né? Tá. Mas vocês falam aqui de culturas específicas, né? Quer dizer, fora esse tipo de trabalho que relata casos específicos onde houve isso que você falou, essa mudança na cultura indígena a partir de uma interferência da cultura ocidental, vocês falam também aqui sobre educação, né? Tem uma boa parte do livro que fala sobre escola indígena. Fala alguma coisa para a gente disso aqui que está relatado aqui. Então, a gente passou a constatar, na verdade uma constatação bastante evidente, né, que um dos grandes impactos, né, digamos assim, de políticas culturais sobre os modos tradicionais de conhecimento é a própria escola, né, a própria educação. Antes de você ter instituições como o IFAM, né, enfim, que tentam fazer modos de salvaguarda de proteção de conhecimentos tradicionais, do tipo técnicas gráficas, conhecimentos de manejo, né, de horticultura, coisas do tipo, ou de remédios tradicionais, coisas do gênero, né, que são muito cobiçados, né, pela biopirataria, por exemplo, né. Você já tem uma outra forma de impacto, uma outra inserção, né, digamos assim, de um regime de conhecimento estranho às comunidades indígenas, que é dado pela própria escola, né? Pela tentativa de escolarização que... a transmissão, né, da cultura, né? Porque você tem que transformar a transmissão da cultura deles numa transmissão da cultura... Como é que fica a transmissão da cultura misturando as duas culturas, né? A indígena. Esse é justamente o problema. De repente você tem um currículo escolar, né, que não é pensado na maneira como o Ministério da Educação lida com isso, né? Não é necessariamente pensado a partir da sua articulação com os conhecimentos tradicionais, né? Você tem uma inserção, uma entrada da escrita, né, muito forte, de todos os seus dispositivos, do livro, das cartilhas, etc. Da lousa, do professor. Jeito de escrever uma língua que não tem escrita, né? Exatamente, né? Ou seja, do próprio espaço da escola, né? Tudo que do corpo, da construção do corpo, né? Do corpo de um aluno, etc. Então, isso já gerava um impacto e um efeito, que é um efeito visível em praticamente todas as comunidades indígenas do Brasil, né? Que é estudado por muita gente já há um bom tempo, mas que merecia ser colocado dentro desse contexto mais abrangente, né? Ou seja, de uma reflexão maior sobre outras formas de conhecimento e outros projetos de proteção a esse conhecimento e maneiras de circular, né, que os conhecimentos tradicionais vivem hoje, junto com a escola, né? Ou seja, a escola é mais um fenômeno desses de transformação dos conhecimentos tradicionais, né? Pela qual passam sociedades indígenas, né? Tá. Você trabalhou muito com índios, né? Você fez os seus trabalhos todos junto com índios. Você diria que sobrou muito da cultura e a gente para ser preservado das culturas indígenas? Olha, essa é uma pergunta interessante, né? Porque se a gente está justamente aqui falando de impacto, né, de efeitos, das políticas públicas de Estado, né? Mas a gente tem que lembrar que todas as culturas são aculturadas, né, digamos assim. A cultura é uma coisa que só existe através do seu contato, né, com outras culturas. A cultura só se estabelece através de relações de vizinhança, né? Isso ao longo de toda a história da humanidade. Se for pensar como se formou a dita cultura francesa, ela só se formou através de uma relação com N outras formas de cultura e continua a ser assim, né? Se for pegar, por exemplo, o fluxo de imigração
né, na França ou na Europa atual, você vai ver que cada vez mais a antiga cultura europeia não existe mais, mas isso não quer dizer que uma cultura europeia não continue a existir, né? A mesma coisa vale para as sociedades indígenas, né? Claro, guardadas as devidas diferenças, né? Mas sociedades indígenas, antes da chegada da invasão dos europeus, sempre estiveram em contato umas com as outras. Portanto, as formas de conhecimento, tudo isso que a gente chama, né, de uma maneira geral, de cultura, sempre se deram através de relações de aculturação, né, ou de vizinhança, de contaminação mútua, né, desde da ilha de Marajó até o sopé dos Andes, né. Você tem toda uma rede de trocas, de caminhos, de relações, etc., que fez com que as culturas indígenas chegassem aonde elas estão hoje, né. Isso quer dizer que, de alguma forma, a relação com o Estado, enfim, o Estado brasileiro, ou o Estado peruano, o Estado colombiano, todos os estados que têm populações indígenas nas terras baixas da América do Sul, não é uma relação nova, né? É claro que ela é uma relação das mais massacrantes que já se escutou, né? Porque foi com o advento da cultura ocidental que esses povos conheceram um verdadeiro holocausto, né? Um genocídio dos maiores que já aconteceram na história da humanidade. Mas isso não quer dizer que a cultura tenha desaparecido, né? As culturas sempre se transformaram em outras coisas e através de, digamos assim, de bases antigas, né? De uma certa autenticidade ou de uma certa base tradicional, né? Que de alguma maneira permanece e que se mostra compatível com o novo, né? Então, isso é nesse ponto que eu queria chegar, né? Sim, as culturas indígenas continuam hoje muito vivas, apesar de todos os desafios que elas enfrentam, né? Que são sobretudo de ordem econômica e política, né? Elas sanitária, né? Elas continuam muito ativas e muito vivas e muito preparadas também para lidar com esse influxo massacrante de informações que vem do nosso mundo. A impressão para o leigo é que ela é sempre mais permeável, a cultura indígena é mais permeável do que a nossa, do que o inverso, do que o caminho inverso, né? Elas são mais frágeis, elas são mais suscetíveis de serem, sei lá, destruídas ou massacradas do que a nossa. Isso era o que se imaginava, né? Durante muito tempo, por exemplo, Darcy Ribeiro imaginava que as coisas eram assim, né? E que as culturas indígenas estavam fadadas a desaparecer, né? Os próprios povos indígenas também estavam com uma baixa demográfica muito grande, né? Por exemplo, na década de 60 e 70, imaginava-se que isso era, enfim. Mas depois a gente, aos poucos, verificou que não é bem assim, né? Que as culturas indígenas não são mais frágeis do que outras e que nenhuma cultura, a rigor, é frágil, porque as culturas são formas de conhecimento, né? E os seres humanos são seres pensantes, né? E, claro, se você tiver condições mínimas, né? Ou seja, se você tiver direito à alimentação, à saúde, né? À sua integridade física e territorial, né? Você consegue pensar, você consegue criar, né? Se você não tem esse mínimo, né? Aí fica difícil, né? Que é o que acontece. Então, digamos que essa fragilidade ela tem muito mais a ver com uma ausência de direitos elementares, né? Do tipo terra, né? Alimentação, saúde, etc., do que com a própria cultura, né? Se você pegar um ser humano qualquer e colocar ele em situações extremas de privação, ele vai ter problemas, né? Digamos assim, intelectuais, criativos e assim por diante, né? Mas em outras condições, não, né? Então, não são culturas mais ou menos frágeis desse ponto de vista, né, do que outras, né? É que elas simplesmente estiveram submetidas a uma das maiores violências da história da humanidade, né? Então, é natural que elas pareçam frágeis, né? Elas parecem frágeis, mas como você diz, não são. E com esses trabalhos aqui, a gente tem uma ideia disso que você está me dizendo? Tem. Eu acho que sim, a gente tem uma boa ideia disso, né? Se esclarece em que medida as culturas indígenas estão se preservando, ou enfim, se juntando à cultura ocidental e formando, sei lá, uma nova cultura. Temos a ideia da medida que isso está ocorrendo aqui? Temos, inclusive esse próprio, o texto do Mutuame Inako, ao qual eu me referi, é um grande exemplo disso, né? Esse texto é uma reflexão que esse pesquisador indígena faz sobre, justamente, entre outras coisas, o impacto da escolarização e da escrita, né? E a transformação que a escrita acarreta nos modos de transmissão e
e de, digamos assim, de ativação criativa da oralidade, né? O fato de um indígena que, enfim, que consegue defender um mestrado no Museu Nacional, que é uma das instituições mais prestigiosas no Brasil, o fato de ter um indígena escrevendo um artigo dentro de um livro como esse, a partir de categorias, né, de pensamento que são próprias às categorias de pensamento, enfim, dos Meinaco, dos Kuikuro, né, é muito significativo, né? E que ele seja capaz de refletir, é uma reflexão interna, né, à própria língua, né, Kuikuro, que é uma língua caribe, né? Isso é muito interessante, né? Isso mostra que justamente que as coisas não são congeladas, né? Que os povos indígenas não vivem congelados enfim, na pré-história, como o senso comum ainda acha, né? O senso comum ainda acha. E esse é um exemplo, mas tem outros artigos também, são vários artigos que atestam eu ia falar, tem isso, outros né? autores que também têm origem indígena, que pelo menos pelos nomes a gente depreende isso, né? Tem o Maximiliano, né, que fez um artigo junto com outro autor que é um antropólogo, né? Então, e tem, enfim, tem alguns outros, tem um Terena também, né? Ou seja, a ideia é justamente essa, de alguma maneira mostrar como os conhecimentos podem se articular, né? E não viver um às custas dos outros, né? Ou seja, uns às custas dos outros. Você tem possibilidade de contaminação e de reflexão através de uma colaboração, né, entre regimes de conhecimentos distintos, ou seja, um de matriz acadêmica, euro-americana, etc., e um de matriz ameríndia, né, que passa por outras formas de registro, outras formas de reflexão. É claro que isso tudo ainda é muito inicial, né? Esse livro é um começo de um tipo de colaboração que ainda pode acontecer, deveria acontecer muito mais, né? E esse projeto gerou outros já? Olha, a gente fez um encontro que foi muito interessante antes desse livro ser publicado numa comunidade Quincede, que é no final da terra indígena do Xingu, no Parque Indígena do Xingu, né? Não está dentro da terra indígena do Xingu, mas é na pontinha, né, sul do Xingu, no qual a gente juntou antropólogos, alguns funcionários e pesquisadores do Instituto Socioambiental, que é uma ONG muito grande, e as próprias lideranças indígenas de vários povos, né? Os antropólogos trouxeram seus distintos interlocutores indígenas com os quais eles trabalham. Todo mundo se reuniu lá durante alguns dias para justamente refletir sobre todo esse abacaxi, todo esse conjunto de problemas, né? Quando, por exemplo, sei lá, a Grendene quer fazer uma linha de sandálias, tem um texto, né, da Marcela Coelho de Souza, que é uma das colaboradoras desse livro, tem um trabalho sobre esse caso específico, não está publicado aqui, mas é um outro trabalho, né, no qual você tem, enfim, todo um debate sobre contrato, direito de reprodução de imagens, cessão de pagamento de royalties, direitos autorais, etc., enfim. Então, esse encontro, que durou, acho que uns 2 a 3 dias, foi todo voltado para discutir essa entrada massiva, né, de processos de termos e de políticas que está acontecendo, entre as quais a própria escola, né? E foi muito interessante porque foi um encontro absolutamente horizontal, controlado muito mais pela dinâmica dos próprios índios do que pela nossa, né? Com debates multilingües, em várias línguas acontecendo ao mesmo tempo, né? E muito interessante, né? Ou seja, de fato foi uma efervescência intelectual, né, de milhares de mãos, né, digamos assim, feitas a partir de uma interlocução múltipla, né? Que já estabeleceu um caminho de trabalho. Eu espero que essas coisas, né, continuem a acontecer, porque vocês devem saber que a gente vive num momento político muito desfavorável para as sociedades indígenas, né? E esse momento político é um momento político no qual o senso comum mais perverso prevaleceu, né, e passou para as esferas do governo, né? Ou seja, um senso comum absolutamente evolucionista de achar que os povos indígenas são sobrevivências desnecessárias, que atrapalham o desenvolvimento, etc., né? Isso permeia o governo? Isso permeia o governo. Temos 2 ministros, por exemplo, né, atualmente com um discurso absolutamente retrógrado e uma agenda política de desrespeito sistemático às diversas conquistas, né, legais que os povos indígenas obtiveram na Constituição de 1988, que são validadas por várias outras definições internacionais, né? Então, é um momento muito grave da política nacional e que demanda uma atenção especial para esse tipo de caso e demanda um estímulo maior para projetos como esse, né? Tá certo.
Parabéns, então, pelo trabalho que venha, então, a calhar, né, para quem quer pensar um pouco melhor as políticas culturais e os povos indígenas. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado.